Bem-vindo a este estudo. Hoje falarei sobre cura. Vamos começar onde sempre começamos quando falamos sobre vida cristã. E isto é, olhando para Jesus. Se olharmos para Jesus, veremos duas coisas que ele fez. Ele pregou o Evangelho e ele curou o enfermo. Ele curou todos que estavam doentes. Por que ele pregou o Evangelho e curou o doente? Porque Jesus morreu na cruz por nós e ele pagou o preço para que pudéssemos ser perdoados de nossos pecados. Mas ele também pagou o preço para que as pessoas possam experimentar cura e ele mostrou isso ao curar os doentes. Mas não era suficiente ele só ter feito, porque ele disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, após ele ter feito, reuniu seus 12 discípulos e ordenou a eles que fizessem o mesmo, pregar o Evangelho e curar o doente. Mas novamente ele disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então ele chamou outros 70 discípulos e ordenou a eles a fazerem o mesmo, pregar o Evangelho e curar o doente. Mas de novo não era o suficiente. Então ele disse a eles, vão, façam discípulos de todas as nações, batizem eles e ensinem a eles a obedecer a tudo o que eu ordenei. O que ele ordenou? Pregar o Evangelho e curar o doente. E você irá passar por isso e verá que isso é muito simples, que até uma criança é capaz de ver. Mas nós temos pessoas hoje, por causa dos nossos óculos de religião, que não obedecem à palavra de Deus. Porque eles pegam um versículo fora de contexto, por exemplo, o espinho na carne de Paulo. Ou pegam outro versículo fora do contexto que Jesus não pode curar em sua própria cidade por causa da descrença deles. Então pegam um versículo aqui e um versículo ali, tiram do contexto e, de repente, Jesus não é quem ele é. De repente, Jesus não tem mais o poder, ele não é mais capaz de curar e nós não somos chamados para obedecer sua palavra. Acredito que este estudo irá provocá-lo e ajudá-lo a obedecer a Jesus como seu Senhor e fazer o que ele te ordenou fazer. Pregar o Evangelho e curar o doente. Deus o abençoe. A última reforma. Seja ativado e inscreva-se. O livro de Atos. Vinte lições que fazem a diferença. Um novo começo. Em sua vida. Em sua vida. Bem-vindo à Escola Pioneira. Bem-vindo a este estudo. Esta é a quinta lição de 24. Antes de começar, eu quero orar. Deus, eu te agradeço por tudo que está fazendo. Agradeço por cada testemunho que estamos ouvindo, Deus. Como você está usando essa escola bíblica para libertar as pessoas. Deus, peço que venha hoje e me ajude a compartilhar sua palavra. Ajude-me a falar, a ensinar o que você quer que eu ensine e oro por todos que estão vendo este vídeo. Que você abra seus olhos, seus ouvidos e seus corações, Deus, para que te vejam e possam ouvir o que você está dizendo e que recebam tudo o que você tem para eles. Venha com teu Espírito Santo, Deus, e trabalhe através deste ensino. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Sim, hoje continuarei falando sobre cura. Até agora, o foco tem sido em discipulado. Nós somos discípulos de Jesus. Somos embaixadores de Cristo aqui na Terra e, como eu disse da outra vez, um discípulo, um aprendiz, não está acima de seu mestre, mas todos que são perfeitamente treinados serão como seu mestre. Isso é o que Lucas 6,14 está dizendo. Então, um discípulo é um aprendiz. É alguém que segue Jesus e, quando ele está perfeitamente treinado, ele se tornará como seu mestre, será como Jesus. E este é o foco, que cada um de nós deve se parecer com Jesus. Não somente com nossas palavras, mas também nossas ações, para sermos seu corpo aqui na Terra. Tenho falado que nós somos o templo de Deus. Eu sou o templo de Deus.
Eu sou um sacerdote, então eu posso batizar pessoas, posso fazer tudo o que a Bíblia me diz. O Espírito Santo, o poder que levantou Jesus dos mortos, está vivendo dentro de você e de mim pelo poder do Espírito Santo. Essas são algumas das coisas que tenho ensinado até agora. E nesse momento tenho muitos testemunhos. Posso ver que as pessoas estão se libertando e posso dar um testemunho. Alguns dias havia um cara que estava seguindo a escola bíblica, me ligou e ele estava tão empolgado e queria me dizer que ele teve o primeiro amor por Deus novamente. Ele estava no fogo muitos anos atrás, quando foi salvo, mas fazendo coisas de igreja, só indo à igreja, ele perdeu isso. Mas através desta escola bíblica e dos vídeos que temos, ele ganhou isso de volta e agora ele está indo para fora nas últimas semanas, orando por pessoas doentes que foram curadas. Nesta semana, alguns dias atrás, ele ia batizar 4 pessoas em Cristo. Era a sua primeira vez fazendo aquilo. 4 pessoas que ele levou a Deus na última semana. E eu gosto disso, eu amo isso. Isso é o que Deus está fazendo. Aqui temos alguém que perdeu seu primeiro amor, mas durante este ensino, ele tem se libertado das tradições. De repente, ele está experimentando uma nova ousadia. Ele começou a orar por pessoas doentes que estão sendo curadas, estão sendo salvas, e agora ele está indo batizar a primeira pessoa. Também recebi um e-mail de alguém que vê a escola bíblica, é um cara da Finlândia. Ele me escreveu: algo incrível aconteceu hoje. Ele disse que estava preparando comida na cozinha quando alguém tocou a campainha. Era sua vizinha. Ela não estava se sentindo bem. Ela estava muito estressada e pediu para ele orar por ela. E ela experimentou que o estresse a deixou. E começaram a conversar sobre pecado e perdão. Ela disse que havia estado em diferentes coisas ocultas na família e ela teve uma experiência sobrenatural que ela não gostou. Ele perguntou se ela gostaria de ser livre disso e começou a orar por ela. Quero dizer que isso também era novo para este cara, mas ele começou a orar e ordenou este demônio para sair em nome de Jesus. E após alguns minutos, algo começou a se mover dentro dela. E de repente ela se sentiu muito mal. E algo estava acontecendo dentro dela. Ela ficou um pouco assustada. E ele também, porque ele viu que era um demônio. Mas então ele começou a falar em línguas e ele falava cada vez mais alto e mais alto em línguas. E ele escreve aqui: no início, eu comecei a falar em línguas porque eu não sabia qual a próxima coisa a se fazer. O Espírito Santo cresceu em mim e de repente comecei a falar muito alto. E percebi que estava gritando em línguas. Gritando tão alto que machucou minha garganta. Havia muita autoridade quando eu estava gritando. Não posso explicar. Era como se eu mandasse o demônio sair, mas sem entender o que estava dizendo, porque estava fazendo isso em línguas. Então ela caiu no chão e eu continuei, e então ela foi liberta. Eu gosto disso. Depois ela pediu perdão por seus pecados. Ele continua dizendo: isso foi tão incrível e poderoso. Eu ainda não posso acreditar no que aconteceu. Era como se eu estivesse ao meu próprio lado, vendo a mim mesmo fazendo isso, porque era tão não eu e era tão forte. Eu gosto disso. Este é um cara. Deus começou a trabalhar nele e, de repente, ele estava em uma situação onde havia uma mulher e um demônio. Também tenho falado sobre isso durante este ensino. E ele estava no mesmo lugar e começou a falar em línguas porque não sabia o que fazer. Ele sentiu o poder aumentando dentro dele e ela foi liberta e se arrependeu dos seus pecados. Isso é o que experimentamos e tenho muitos testemunhos como este. Outras pessoas que me escreveram, entraram em contato comigo, contaram seus testemunhos de que nunca oraram por alguém antes, nunca levaram alguém a Cristo, que nunca haviam curado alguém, expulsado demônios como este cara e
de repente começar a fazer. Eu gosto de suas palavras, era tão não eu. Isso é o que experimentamos quando fazemos algo pela primeira vez, porque tudo tem que ter um começo. Não era eu. Porque em nossa mente, pensamos que temos que ser grandes, gigantes e saber tudo antes de fazermos. Mas esta é uma mentalidade errada. A maneira como aprendemos isso não é conhecer tudo e então fazer, mas nós aprendemos fazendo e é por isso que ele disse que não era eu. Isso é o que Deus está fazendo e hoje vou continuar falando de cura. Foco em cura. Na próxima vez, focarei na parte prática atrás da cura, onde vamos ativar você. Falarei sobre ativação. Depois disso, falaremos sobre o Evangelho, como nós compartilhamos o Evangelho, o que o Evangelho é. E então vamos falar sobre arrependimento, analisar o pecado, vamos ver o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo e nas águas. São tantas questões sobre falar em línguas, o Evangelho, vou falar disso depois. Também há algumas pessoas que dizem, Torben, por que você não fala sobre aquilo? Eu falarei sobre isso, mas esta ainda é a quinta lição de 24. Então temos muitas coisas que temos que passar depois. Estou ansioso para analisarmos o Evangelho, porque isso é realmente muito importante. Quando falamos sobre cura, há muitos livros sobre cura nas igrejas hoje. Você pode encontrar muitos livros. Alguns livros dizem uma coisa e outros dizem algo totalmente diferente. E eles fizeram muito ensino sobre cura. Algumas das coisas que vou compartilhar agora são muito simples, mas irá te provocar muito. Porque muitos de vocês, especialmente quando se trata de cura, têm os seus óculos religiosos em vocês. Porque quase nenhuma das igrejas hoje pregam a verdade quando se trata de cura. Este é o nosso contexto, nossas tradições. O que direi a você hoje é muito simples, mas irá provocá-los por causa dos óculos. Mas olhe as Escrituras. Veja se não é verdade essas coisas que estou dizendo. Bom, vamos lá. Quando falamos sobre cura e quando falamos sobre tudo, é importante começar no lugar certo. E o lugar certo, óbvio, é Jesus. Toda vez que temos que olhar a teologia, olhar alguma coisa, precisamos iniciar com Jesus. Porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Mestre e Ele nos mostrou o caminho. E quando olharmos para Jesus, você verá que muitas das coisas que tentamos juntar nas cartas estão totalmente bagunçadas pelo que ele está fazendo. Este é o problema com teologia. Nós pegamos algo aqui, algo lá, outro lá e aí terminamos com uma doutrina que está tão distante de nosso Senhor Jesus Cristo e como o que Ele veio e o que nos ordenou fazer. Então, vamos olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós devemos nos tornar como Ele. Então, vamos olhar para Ele. Se você for procurar um emprego hoje, você escreverá algo chamado CV, currículo. Isso é parte da sua vida, da sua jornada, o que você fez antes. E com um CV é algo que você escreve e envia ao lugar que você quer ter o trabalho. Então, eles podem olhá-lo e ver como você tem vivido e o que tem feito. Jesus, se eu escrever um CV sobre a vida de Jesus e devo fazê-lo bem curto, somente com algumas palavras, acredito que um bom lugar para achar esse CV é no livro de Mateus. E tenho aqui Mateus 4:23, porque você lê aqui: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Este é um belo retrato do currículo de Jesus. Jesus foi pela Galileia
ensinando nas sinagogas, proclamando as boas novas do reino e curando toda a enfermidade e doença entre o povo. Se você continuar lendo, verá que grande multidão vinha a ele e ele curava todas. Se formos para Mateus, você pode ler aqui. Então, o que Jesus fez? Jesus foi por todo lado, proclamando as boas novas e curando cada um que estava doente. Foi o que Jesus fez. O que ele pregava? Sim, você pode ler nos próximos 3 capítulos no livro de Mateus. Capítulo 5, 6, capítulo 7, o Sermão do Monte. Era o que Jesus pregava, o que ensinava. Um pouco disso. Como ele curava o doente e expulsava os demônios? Você pode ver em mais detalhes no capítulo 8 e 9. E no capítulo 9, você termina com a mesma coisa de novo, que Jesus foi através de todas as cidades e vilarejos ensinando nas sinagogas, proclamando as boas novas do reino e curando toda enfermidade e doença. Tenho isso aqui. Este é, de alguma forma, o currículo de Jesus. E é muito simples. Você lê aqui, em Mateus 4, 23, Jesus foi proclamando o Evangelho, curando todos que estavam doentes. Você lê nos capítulos próximos como ele pregou. Você lê nos próximos 2 capítulos sobre alguns dos milagres que ele fez. Então você lê quase a mesma coisa de novo. Jesus foi por todas as cidades e vilarejos, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando toda enfermidade e doença. Se devemos olhar para Jesus, havia 2 coisas que Jesus fez. Ele ensinava e pregava. Era uma das coisas que fazia. E, então, 2, ele curava cada doença e enfermidade. Então, se olhar para a vida de Jesus, havia 2 coisas que estão muito claras. Que Jesus fazia de novo. Era que ele estava pregando e ensinando, e ele curava cada doença e enfermidade. Quando falamos sobre curar doenças e enfermidades, quantas pessoas você acha que ele curou? Você acha que ele curou 50% das pessoas que vieram a ele? 60%, 70%, 80%, 90%? Você acha que ele curou 95%? Você acha que ele curou 99%? Ou você acha que ele curou 100%? Jesus curou todos. E há muitos lugares que você lê isso. Se você for através do livro de Mateus, tem alguns lugares aqui. Mateus 8:16. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Mateus 12:15. Você pode ler sobre um grande grupo que o seguia e ele curou todos de novo. Mateus 14:14. Você pode ler sobre uma grande multidão, mais uma vez, e ele teve compaixão e ele curou os doentes. Mateus 15:30. Uma grande multidão veio até ele e ele havia muitos que estavam doentes e ele curou todos. Mateus 19:2. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Mateus 21:14. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Então, de novo, você pode ler que grandes grupos, multidão de pessoas vinham a Jesus, e dessa grande multidão ele curou todos que estavam doentes. Ele curou aqueles que precisavam de cura. Então, o que Jesus fez? Ele foi ao redor, pregou o Evangelho e ele curou todo mundo que estava doente. Ele fez isso. Por quê?
Porque Jesus curou todo mundo que estava doente? Porque é tão simples. Jesus morreu por nossos pecados, mas Ele também morreu e pagou o preço por nossas doenças. Então, há duas coisas com as quais Jesus veio: salvação do pecado e cura para o corpo. Ele foi, e foi para isso que Ele veio, porque foi para isso que Ele morreu. Há 3 lugares nas Escrituras onde posso te mostrar claramente, porque 1 Pedro 2,24 diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. E acreditamos nisso, mas por suas feridas vocês foram curados. Então, pelas feridas de Jesus, você foi curado. Não é só pelos pecados que Ele morreu, mas Ele também morreu e pagou o preço através de suas feridas para que fôssemos curados. Mas Ele também morreu e pagou o preço através de suas feridas para que fôssemos curados. Agora fizemos muita doutrina sobre isso, e há muitas pessoas que fazem doutrina e dizem, sim, mas esta cura é cura espiritual, não é cura física. Mas nunca pode ser cura espiritual se você ler o contexto. Tente ir a Isaías 53 e leia que Ele pagou por seu sofrimento um preço por nós. Você pode ler isso lá. Também no final, há que por suas feridas nós somos curados. De novo, há pessoas que dizem isso é espiritual, não é física. Mas não pode ser, porque em Mateus 8,16, ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Falamos agora que ele está expulsando os demônios e curando os doentes. Cura física. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então Jesus curou todos os que estavam doentes. Porque Ele quis confirmar o que a palavra estava dizendo e o que o profeta disse há muitos anos atrás, que Jesus levou nossas enfermidades nele. E não é só doença espiritual, mas doença física, porque Ele curou todos que estavam doentes. E Ele fez isso de novo e de novo e de novo. E se você tiver seus óculos religiosos e estudou teologia por muitos anos, talvez você terá problema com muitas coisas que eu vou dizer aqui. Mas se você não tiver seus óculos em você e se for apenas uma criança e não ter o contexto que muitos de vocês têm, e apenas ler o que a palavra está dizendo, isso é tão claro. Jesus curou todos que estavam doentes. Jesus foi ao redor pregando o evangelho e curou todos os que estavam doentes. Por quê? Porque Jesus pagou o preço na cruz. Ele não só morreu por nossos pecados, mas também morreu por nossas doenças. E este é o porquê Ele foi ao redor fazendo o que estava fazendo. Aqui onde você lê que Jesus foi por todos os vilarejos ensinando e pregando o evangelho e curando todos os que estavam doentes, e no próximo verso pode ler que quando Jesus viu toda a multidão ao seu redor, foi movido por compaixão por eles. Então ele disse algo muito interessante aos seus discípulos. Tenho ele aqui. Ele disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Colocarei aqui. O que Jesus quis dizer com isso? A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que Jesus quis dizer era que Ele foi em volta, pregando o evangelho e curando todos que estavam doentes. Ele fez isso. Multidões vieram a Ele, Ele as curou. Multidões vieram a Ele, Ele as curou de novo, de novo, de novo.
Mas depois disso, ele viu multidões vindo a ele. Havia muitas pessoas lá, tantas pessoas que ele precisavam ouvir o Evangelho, tantas que precisavam de cura, haviam tantas pessoas e tão poucos trabalhadores. Havia somente ele que fazia isso. Após ele dizer, a colheita é grande e os trabalhadores são poucos, ele levou seus 12 discípulos e os chamou e deu a eles uma ordem. E você pode ler isso no próximo capítulo. Um dos problemas quando temos a Bíblia hoje é que a colocamos em capítulos e versículos. Então, geralmente as pessoas leem um capítulo e param. E depois, da próxima vez, eles leem outro capítulo e não pegam o contexto certo. Então, Jesus está curando muitas pessoas e está dizendo que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Logo depois de Jesus dizer isso, ele chamou os 12 discípulos juntos e ele deu a eles autoridade para ir e curar todos os que estavam doentes e para proclamar o Evangelho. Isso foi o que Jesus fez. Pode ler aqui o que ele disse aos seus discípulos. Por onde forem, proclame esta mensagem: o reino de Deus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Foi o que Jesus fez. Jesus foi em volta, pregando o Evangelho, curando o doente. Então ele disse, quando viu a multidão, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então ele chamou seus 12 discípulos, deu a eles autoridade, ele os enviou e ordenou a eles a proclamarem o Evangelho e curar o doente. Assim como Jesus fez. E você lê em Mateus 10 como os discípulos de Jesus fizeram. Se você for a Lucas 9, você pode ler o mesmo de novo, onde Jesus está enviando os 12 discípulos. Mas após ele ter enviado os 12 discípulos e ter dado a eles a ordem para pregar o Evangelho e curar o doente, ele pegou outros 70 discípulos e os enviou. O Senhor designou outros 70 discípulos. Algumas versões da Bíblia dizem 72, mas a tradução correta é 70. Vou explicar isso depois, porque teremos uma aula inteira onde falarei sobre Lucas 10. É um capítulo que vamos olhar bastante depois. Mas a tradução correta é 70, e é por isso que uso 70 aqui. O Senhor designou outros 70 discípulos. Ele os enviou e disse a eles, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele disse isso de novo, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então ele deu a eles uma ordem. Em Lucas 10:9, curem os doentes que ali houver, e curem os doentes que ali houver e digam-lhe, o reino de Deus está próximo de vocês. Foi o que ele ordenou aos 70 para fazerem. Então você vê claramente um padrão aqui. Jesus foi em volta, proclamando o Evangelho, curando todos que estavam doentes. Por quê? Porque ele morreu na cruz por nossas enfermidades e ele morreu por nossos pecados. Então, ele viu uma grande multidão lá fora. Muitas pessoas, poucos trabalhadores. Então, ele chamou seus 12 discípulos, ele deu a eles a ordem para pregar o Evangelho e curar o doente. Depois de fazer isso, ele não parou lá, porque a colheita continua grande.
e os trabalhadores continuam poucos. Há muitas pessoas lá fora que precisam ouvir o Evangelho. Há muitas pessoas lá fora que precisam de cura. Então, depois disso, ele chamou outros 70 discípulos e deu a eles a mesma palavra. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E ele os enviou para curar o doente e proclamar o Evangelho. De certa forma, é muito simples. Eles foram curando os doentes e proclamando o Evangelho. Mas você precisa entender, e vou te mostrar agora. Porque não era só os 12. Não era só os 70 que foram ordenados a fazer isso. Não. Porque mais tarde, Jesus estava com eles. Lá, ele ordenou a eles e ele disse: vão, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, isso é o que Jesus ordenou a eles: vão, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. O que Jesus os ordenou a fazer, a pregar o Evangelho e curar o doente. E a fazer discípulos, treiná-los, ensinando-os a obedecer a mesma coisa que ele ordenou a eles. E o que é isso? Pregar o Evangelho e curar o doente. Então, não era só Jesus que fez isso, nem somente os 12 que fizeram, nem somente os 70 que fizeram. É o mesmo hoje. Discípulos de Jesus, cristãos, você e eu, quem crê e segue a Jesus, nós também fazemos o mesmo, pregando o Evangelho e curando o doente. Você não encontra nenhum lugar na palavra de Deus onde Jesus ordena a você que somente pregue o Evangelho. Se você sair e pregar o Evangelho hoje e não curar o doente, você é desobediente ao seu Senhor, Jesus Cristo, porque Jesus ordenou a você, ordenou a mim, a não somente pregar o Evangelho ou só curar o doente. Ele nos ordenou a pregar o Evangelho e a curar o doente. E como eu disse antes, eu não sou um cara só de cura, totalmente voltado para a cura, mas eu estou em Jesus, eu amo Jesus, e meu foco e de minha esposa é como nós podemos ser um discípulo de Jesus Cristo. Eu não quero ficar em frente a Jesus um dia onde ele diria: saia daqui, servo infiel. Não, eu quero ficar em frente ao meu Senhor Jesus um dia e ele dirá a mim: você é fiel ao que eu te ordenei, entre para a glória de meu Senhor. Eu quero que ele diga isso, que eu fui fiel, eu fui um servo fiel. Mas por causa de nossas tradições religiosas hoje, por causa de nossos óculos, nós temos muitas, centenas de milhares de cristãos que acreditam que obedecem às palavras de Jesus, mas ainda não curam o doente. Por causa da tradição. Porque pegamos um verso fora de contexto, não é todo o mundo que tem o dom de cura. Então, tudo o que Jesus havia dito, tudo o que nos ordenou a fazer, de alguma forma não há mais nada a dizer, porque pegamos uma tradição, uma palavra, não é todo mundo que tem o dom de cura. Mas quando você escutou outras lições, você sabe que não precisa do dom de cura para curar o doente. Mas essa mentira, essa única mentira, entrou nas igrejas hoje. E por causa disso, temos milhões de cristãos que não obedecem ao que Jesus lhes ordenou.
Porque pegam um versículo, uma linha que eles entenderam errado, e esse versículo deixou tudo o que Jesus ordenou sem poder. De repente, Jesus não morreu na cruz por nossas doenças. De repente, Jesus não quer que nós curemos os doentes, porque eu não tenho o dom de cura. E o que fazemos com o que ele disse aqui em Marcos 7:13, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenastes? Então, por causa de nossa tradição, nós deixamos a palavra de Deus sem poder. Mas tire seus óculos, olhe para Jesus. Você é um discípulo de Jesus, então você tem que pegar sua cruz e seguir a Jesus. E deve obedecê-lo. Jesus não deu a você oportunidade para escolher o que você quer fazer. Ele não disse, ok, se você não gosta da parte de cura, se você tem aquelas tradições, se você não faz e só está sentado, então não precisa fazer. Não. Ele não ordenou a você ou a mim para escolher. E se você quer curar doentes, se quer obedecer a Deus, isso é boas novas, porque você sabe que quando você fizer isso, você está no lugar certo, porque isso é o que Ele ordenou a você para fazer. Eu faço porque Ele me ordenou fazer. Não porque eu tenho um dom especial, não porque tenho um chamado especial, mas porque sou um discípulo de Jesus e eu leio a palavra de Deus. E Jesus ordenou os seus discípulos a curar o doente e pregar o evangelho. E Ele ordenou a eles para fazerem outros discípulos que obedecem a tudo que Jesus ordenou a eles. Curar o doente e pregar o evangelho. De certa forma, é muito simples. Você verá que curar o doente e pregar o evangelho não era somente no início, foi algo que continuou no livro de Atos e que continuou após o livro de Atos. E o que você vê aqui é muito forte com Jesus, que Ele curou todos, o tempo todo. Ele curou todos. E você lê isso em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares somente no livro de Mateus. Eu tenho um versículo aqui da Bíblia e quero que você me diga aonde você acha que este versículo está? Está em João, Mateus, Lucas? Onde ele está na Bíblia? Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os doentes, os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então aqui lemos, afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém. E haviam pessoas que tinham demônios, pessoas que precisavam de cura, e todos eram curados. Isso se parece exatamente com isso. Isso se parece exatamente com isso. Mas onde isso está escrito? Isso não está escrito em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas. O que acabamos de ler sobre multidões chegando e que todos foram curados está no livro de Atos 5:16. Isso significa que o que lemos com Jesus, que Ele curou todos, continuou no livro de Atos. Porque aqui temos multidões se juntando das vilas ao redor. E elas vieram dessa vez não para Jesus, mas para os discípulos, e todas elas foram curadas. É a vontade de Deus curar todas as pessoas em todo o tempo? Eu sei que temos muitas coisas, e sobre isso e sobre aquilo, vou falar sobre isso logo. Mas só para te mostrar, é a vontade de Deus curar?
E isso é algo que continua hoje. Se você for para Marcos 16, você lê Jesus falando. Vamos a Marcos 16. Você lê Jesus falando: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Ok, isso é algo que muitos estão fazendo. Mas, de novo, Jesus não ordenou somente que fôssemos pregar. Ele nos ordenou curar o doente. Isso é o que lemos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Então, estes sinais seguem aqueles que creem em Jesus Cristo, que tem Jesus como Senhor, que vai e obedece à palavra de Jesus. Eles expulsarão demônios. É algo que nos seguirá hoje também. Nós vamos expulsar demônios, nós falaremos novas línguas. Se nós pegarmos serpentes, elas não nos ferirão. Se bebermos veneno, isso não nos ferirá. E se impormos as mãos no doente, eles serão curados. Isso você também lê no livro de Atos, porque isso é o que Paulo experimentou também. No último capítulo do livro de Atos, capítulo 28, você lê como Paulo chegou na ilha de Malta. Quando Paulo chega lá, era quase 30 anos desde que Jesus esteve na Terra. Estamos falando de cerca de 30 anos depois e Paulo chegou lá. E havia uma cobra que veio e o mordeu. As pessoas lá acharam que ele ia morrer agora, porque era uma cobra venenosa. Mas nada aconteceu, ele só atirou. Por quê? Porque a palavra de Deus não é teologia. Não é somente teologia. Isso é a vida diária. Isso é a vida diária. Não é somente teologia. Então Paulo a retirou. Então ele orou por um homem que estava doente. E quando este homem foi curado, você pode ler no versículo 8 que Paulo orou por ele, ele impôs as mãos e ele foi curado. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Então Paulo foi à ilha de Malta. Ele experimentou aquilo com a cobra, como Marcos 16 está dizendo. Então ele impõe as mãos em um doente e ele é curado. Quando isso aconteceu, todos os outros doentes da ilha vieram a ele e foram curados. Quantos foram curados? Todos. 100%. Eles foram todos curados. Quantos foram curados através de Jesus? As pessoas pelas quais ele orou? Todo mundo. Todas elas foram curadas. Quando eu ensino isso para novos crentes, é muito claro, mas para cristãos antigos eles começam com: e sobre Paulo, sobre o espinho na carne, e sobre isso e aquilo. E você verá isso agora. Mas vamos começar em Mateus 17. Porque se eu perguntar a você quantos Jesus curou, 99 ou 100%, ele curou 100%. Ele curou cada um que veio até ele. Ele fez isso. Se você dizer, sim, mas em sua própria cidade ele não pôde fazer. Sim, ele curou todos que vieram a ele, inclusive em sua própria cidade. Vou te mostrar isso depois. Mas ele curou todos e você vê isso. Onde na palavra de Deus você encontra pessoas que não são curadas? Encontre um exemplo. A resposta é sim ou não. Porque em Mateus 17, você encontra este sim e não. Sim, para os discípulos que não puderam curar, mas para Jesus, isso, vamos lá. Pedro, Tiago e João estavam com Jesus em uma montanha, então eles desceram. Quando chegaram, havia uma grande multidão esperando por eles. E havia um homem que chegou e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele está doente. E eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam
curá-lo. Então, aqui temos um homem que tem um filho que está doente. E ele o traz a alguns discípulos de Jesus. Não todos, porque Pedro, Tiago e João estavam com Jesus, mas aqueles discípulos, o resto, não puderam curá-lo. Se pararmos aqui, hoje você já esteve em um lugar onde você orou por alguém que não foi curado? Acredito que sim, que quase todos já experimentaram isso. O que fazemos hoje quando isso acontece? Nós paramos e começamos com um monte de desculpas do porquê isso não aconteceu. Ah, talvez essa pessoa doente não tenha fé. Talvez porque ele tenha pecado em sua vida. Não, talvez ele não foi curado porque ele precisa perdoar alguém. Ou talvez não foi curado porque isso é uma maldição de geração. Ou talvez ele não foi curado porque não é a vontade de Deus de curá-lo, pois tudo o que acontece é a vontade de Deus. Ou talvez isso é o seu espinho na carne. Ele tem que carregar como Paulo teve que carregar a dele. Essas são algumas das desculpas que damos hoje nas igrejas, quando as pessoas não são curadas. E você pode encontrar muitos livros escritos sobre isso. Livros sobre maldições de gerações, sobre a necessidade de perdoar antes de ser curado, livros sobre pecado na vida deles, livros sobre a vontade de Deus, dizendo que pessoas não são curadas porque é a vontade de Deus, porque sempre é a vontade de Deus. Isso é o que acontece hoje. Isso é de onde pegamos todas as nossas teologias hoje. Quando estamos diante de uma situação onde não acontece do jeito que Jesus ordenou acontecer, nós paramos e achamos nossas desculpas do porquê não aconteceu. E hoje na igreja, quando se trata de cura e muitas outras coisas, nossa teologia está construída por nossa experiência e não pela palavra de Deus. Quando nossa experiência diz que aquela pessoa não foi curada, construímos uma teologia sobre aquilo porque queremos que a teologia, a palavra de Deus, se enquadre em nossa experiência, ao invés de mudar nossa experiência para se encaixar com a palavra de Deus. Mas nós não devemos construir a palavra de Deus sobre nossa experiência. Devemos ter nossa experiência correspondida com a palavra de Deus. Então, hoje, quando estamos lá, construímos um monte de teologia sobre isso. Mas nessa hora, os discípulos não fazem o que fazemos hoje. Eles não pararam e construíram um monte de teologia. Talvez eles começaram a fazer. Mas então Jesus veio. Quando Jesus chegou, ele bagunçou tudo. Porque ele não veio e disse: esta pessoa tem pecado em sua vida, por isso ela não é curada. Ele não disse que esta pessoa não pode receber cura porque não é a vontade de Deus para esta pessoa. Ele não disse que esse era um espinho que ele tinha que carregar e por causa disso os discípulos não puderam curá-lo. Não, Jesus não veio com todas essas desculpas. Quando Jesus chegou, ele disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Ele curou o menino e o libertou. Isso é muito claro, não é? Tente imaginar cada vez que construímos teologia. Por que as coisas não acontecem? Nós podemos escrever grandes livros e você pode ler grandes livros. Mas se Jesus viesse à Terra em seu corpo, do mesmo jeito que ele fez aqui, ele teria chegado e curado o menino. Então ele se voltaria para nós e nos repreenderia. Geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Ele queria que seus discípulos libertassem o menino. Ele queria que eles fossem como ele. Então ele os repreendeu, não a pessoa doente. Mas o que fazemos hoje?
damos a culpa ao doente, damos a culpa a todas as outras coisas. Você pode ver? Não vemos as coisas acontecerem porque construímos teologia. Eu tenho uma lista aqui de coisas que dizemos que são um obstáculo para as pessoas serem curadas hoje. O doente tem incredulidade, pecado na vida deles, precisam perdoar alguém antes de serem curadas. Esta é uma maldição de geração e então temos que ir e quebrar as maldições de geração. Esta não é a vontade de Deus, isto é o que geralmente acontece. Se alguém não é curado de imediato, então não é a vontade de Deus. Ou este é o seu espinho na carne para carregar, como Paulo. Isto é o que frequentemente dizemos hoje. Mas tente ver Jesus, uma multidão veio até Jesus e quantos ele curou? Ele curou todos eles. Uma multidão veio aos discípulos. Você lê aquilo aqui. Quantos eles curaram? Eles curaram a todos. Você não encontra nenhuma vez que eles não puderam curar alguém por causa da incredulidade da pessoa. Você não pode encontrar que eles não curaram alguém por causa da maldição de geração ou porque ele tinha algum pecado em sua vida. Nem sequer uma vez Jesus parou e disse: você precisa perdoar alguém antes de ser curado, ou você precisa quebrar isso antes de poder ser curado, ou eu não posso curá-lo porque a vontade de Deus não é que você fique doente. Você não vê isso na palavra de Deus. Jesus nunca fez isso. Tudo o que escrevemos hoje, tudo o que acreditamos hoje sobre cura e por que as coisas não acontecem quando Jesus veio, ele fez assim. E ele só curou o menino. Isso é o que ele faria hoje. Quando você está diante de alguém que não é curado, se Jesus estivesse lá, ele curaria o doente. Ele não faria muitas perguntas. Ele só curaria o doente, porque ele pagou o preço para eles serem curados. Eles não precisam perdoar ou passar por um monte de coisas. Porque não é sobre perdão, não é sobre pecado na vida deles, nem sobre as maldições de gerações. Você não encontra isso no Novo Testamento. É sobre apenas uma coisa: fé. E fé simples. Porque os discípulos perguntaram a ele: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Mas então ele disse: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mas quando lemos: a fé que vocês têm é pequena, mas se tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, a palavra pouca fé também pode ser traduzida por incredulidade, porque você é incrédulo e não confia na palavra de Deus. Você não pode fazer isso, mas quando você confia na palavra de Deus, quando tem fé pela palavra de Deus, você pode fazer. Todo mundo que nasceu de novo tem fé. Pois você precisa de fé para ser salvo. Então, quando você tem fé para ser salvo, tem fé para curar o doente. Nosso problema é que não precisamos ter uma fé gigante, mas simplesmente confiar em Deus para tirar a incredulidade de nossa vida. E digo que não é você ter fé na fé. Ou eu acredito em minha fé, agora eu tenho fé na fé. Não, você precisa ter fé na palavra de Deus, em Jesus. E você precisa confiar no que a palavra está dizendo. E quando confiar e agir nela, você verá que isso é mais que teologia, isso é vida. Isso converge para uma coisa, isso converge para a fé. Mas não ousamos falar sobre fé hoje, porque há na igreja alguém que confundiu tudo. Porque há pessoas que tiveram um encontro de cura e pessoas doentes vieram e eles não foram curados e eles disseram: você não tem fé suficiente. E agora eles têm dois problemas. Eles têm a enfermidade e o problema de pouca fé. Eles se sentem culpados. Mas se você tem fé, a pessoa pela qual você ora não precisa ter fé. Havia uma mulher que tocou em Jesus e ela foi curada. Por quê? Por causa da fé dela.
Experimentei isso na Polônia. Eu estava lá e havia uma mulher. Eu orei por um monte de pessoas que foram curadas, então fui até uma mulher e eu só toquei e ela pulou para trás e gritou. Ela foi completamente curada. Ela tinha alergia, seus olhos e nariz estavam escorrendo, isso parou e ela foi curada. Eu pensei, uou, o que aconteceu aqui? Porque quando eu toquei, eu experimentei um poder saindo de mim, foi muito forte. Orei por outras pessoas, mas não foi tão forte como foi com ela e eu queria falar com ela depois. Eu perguntei o que aconteceu lá e ela disse, eu ouvi que você viria e eu pensei que se eu apenas tocasse sua camisa, eu seria curada. E foi o que aconteceu. Ela foi curada, não por causa da minha fé, mas por causa da fé dela. E sobre o homem que veio a Jesus e disse, Jesus, eu tenho um servo em casa que está doente. Jesus disse, eu irei com você. Não, apenas diga uma palavra e meu servo em casa será curado. E este servo foi curado, não por causa de sua fé, mas por causa da fé de seu mestre. Este servo talvez estava deitado em casa. Eu estou doente. Ei, eu não estou mais doente. O que está acontecendo aqui? Então ele foi curado. Não foi por causa da sua fé, mas por causa de outra fé. E sobre Lázaro? Lázaro estava morto há 4 dias. Quanta fé ele tinha naquela hora? Nenhuma. Sua fé estava morta junto com seu corpo. Mas Jesus o ressuscitou porque Jesus tinha fé para isso. Então precisamos de fé. Precisamos crer na palavra de Deus. É muito claro, mas não é a pessoa pela qual você ora que precisa ter fé. Se você tem fé, eles não precisam ter. E esta é a boa nova. Se nos livrarmos de todas as nossas tradições, só sobra uma coisa: fé simples. Vá, cure o doente, como Jesus ordenou que nós fizéssemos, e confie na palavra de Deus. Mas é tão fácil para sermos enganados e pensarmos que tem a ver com um monte de outras coisas do que com uma fé simples. Tem uma história porque eu também fui enganado. Alguns anos atrás, eu li um livro sobre cura e havia um cara que viu mais pessoas serem curadas do que eu. Ele escreveu que havia muitos obstáculos para as pessoas serem curadas e um desses obstáculos era a falta de perdão. Então, se as pessoas têm falta de perdão, isso pode ser um obstáculo para elas serem curadas. Eu li isso e mais tarde eu estava no encontro onde orei por algumas pessoas que foram curadas, então conheci alguém que estava doente. Ele tinha problemas nos discos e depressão, e orei por esse cara e nada aconteceu. Orei mais uma vez, nada aconteceu. Orei outra vez, nada aconteceu. Orei pela 4ª vez, nada aconteceu. Mas não desisti e orei pela 5ª vez e nada aconteceu. Então me lembrei do que havia lido e perguntei a ele, tem alguém que você precisa perdoar? Sim, minha ex-namorada, eu nunca poderei perdoá-la. Eu disse, ok, então Deus não pode perdoar você, o quê? Sim, a Bíblia diz que se você não perdoar, então Deus não pode perdoar você. Você viu isso? De repente, eu peguei uma palavra de um versículo fora do contexto e que não tem nada a ver com a cura, mas eu a tirei do contexto por causa do livro que eu li. Então eu disse, você precisa perdoar. Expliquei que ele precisava perdoar e orei novamente por ele. Desta vez ele caiu, foi liberto de um demônio. Ele estava curado e salvo e vive para Deus hoje. Isso se tornou um testemunho muito forte. E pensei, uau, isso está funcionando. Então, no próximo encontro que tive, havia alguém e eu dizia, você precisa perdoar. E quando ele perdoava, era curado. Vocês precisam perdoar. Perdoavam e eram curados. Eu fiz há alguns anos atrás um estudo que dizia haver obstáculos para a cura. E um desses obstáculos era que você precisava perdoar. Mas aí foi uma reunião onde alguém não foi curado e eu disse, ei, você precisa perdoar. Quem você precisa perdoar? Ele disse, ninguém. Tem certeza? Sim. Eu pensei, ok, então qual é o obstáculo? Se não é falta de perdão, qual é o obstáculo? Comecei a escavar na vida
das pessoas, como muitas outras fazem. Talvez isso é uma maldição, talvez seja algo como o espinho na carne de Paulo, talvez seja algo como o vinho para o problema de estômago de Timóteo, e comecei a escavar na vida deles. Talvez isso seja uma maldição de gerações. E escavei na vida deles. De repente, aquele ensino, aquele livro que li, destruiu muitas coisas em mim. Porque agora não podia mais orar em fé. Quando eu estava nas ruas e uma pessoa doente chegava até mim, eu não podia só orar em fé que ela seria curada. Porque eu não sabia se essa pessoa tinha falta de perdão em sua vida, não sabia se ela tinha pecado em sua vida, não sabia se essa pessoa precisava aprender algo por causa de sua doença. Eu não sabia disso. Então, não podia orar em fé simples que eles seriam curados, porque eu não sabia se eles seriam curados ou se era a vontade de Deus. Você percebeu como isso destruiu de repente um monte de coisas em mim? Quando Jesus estava curando a multidão, quando os discípulos estavam curando a multidão, eles não paravam e pensavam se essas pessoas tinham pecado em suas vidas. Todo mundo tem pecado em suas vidas. Eles não paravam e diziam, eu não posso curar a multidão porque talvez 100 deles, talvez 500 têm falta de perdão em suas vidas. Não, eles simplesmente curavam todo mundo. Eles não pararam sequer uma vez o jeito que faziam e deram desculpas do porquê as coisas não aconteciam. Porque eles tinham fé simples e só fizeram isso. Sim, Tom, mas funcionou com você quando ele perguntou e foi curado. Sim. Mas ele não foi curado porque perdoou. Isso é que precisa entender. É muito importante, quero que você escute e entenda bem isso. Ele não foi curado porque ele perdoou. Ele foi curado por causa da fé. Porque eu acreditei que se ele perdoasse, ele seria curado. E naquele momento que ele perdoou, minha fé aumentou e ele foi curado. Não porque ele perdoou, mas por causa da fé, minha fé. Então, se eu acredito que as coisas funcionam desse jeito, eu coloco minha confiança nisso e quando as pessoas perdoam exatamente como eu creio que devem fazer, isso muda minha fé. Então são curadas. Não porque perdoaram, mas por causa da fé. Esse é o problema com todos os livros e ensinos que temos hoje. Há muitos livros e ensinos hoje que dizem, ei, veja isso, está funcionando. Quando eles fazem isso, são curados. Quando fazem aquilo, são curados. Quando fazem assim, são curados. E acreditamos que eles são curados porque fizeram o que fizeram. Não, eles foram curados por causa da fé. Porque as pessoas acreditam que se fizerem aquilo, elas serão curadas. E aí a fé é aumentada. É tudo questão de fé. Mas todos esses livros e ensinos nos impedem de orar numa fé cega por todos que você encontrar, porque você não conhece essa pessoa e o que se passa na vida dela. Mas quando você crê que essa é a vontade de Deus, porque Jesus pagou o preço, você pode orar em fé simples e eles serão curados. Porque esta é a vontade de Deus. Sim, mas e Jesus? Ele não pôde curar em sua própria cidade por causa da descrença deles. Não. E vamos olhar isso agora. Se for comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Capítulo 6. Marcos 6, você lê que Jesus está em Nazaré e que eles ficaram reparando nele. Não é este o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Repararam nele porque eles conheciam a ele e a sua família. Jesus disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra.
E no versículo 5, você lê: E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles. Jesus não podia curar pessoas em sua própria cidade? É claro que Jesus podia. É claro que Jesus podia. Ele curou todos pelos quais ele orou em sua própria cidade. Mas você lê que ele não pôde fazer grandes milagres lá comparado a outros lugares que quando ouviam falar dele, eles traziam as pessoas doentes de todos os lugares, de todos os vilarejos, de toda a região até Jesus. E Jesus curou a todos eles. E era muita gente, mas em sua própria cidade, porque reparavam nele, eles só trouxeram algumas pessoas e ele as curou. Não era porque Jesus não podia curar, mas eles não trouxeram a ele tantos como nas outras cidades. É o mesmo hoje, entre minha família, entre outras pessoas. Pessoas dizem, não, nós conhecemos o Torben, não vamos a ele. Mas quando você está viajando e pessoas te viram na TV, ouviram falar de você, eles dizem, vamos a ele, vamos a ele. E era o mesmo com Jesus. Mas não é que ele orava pelas pessoas e não eram curadas. Todo mundo que foi a ele foi curado. Mas nós entendemos errado esse versículo e pegamos isso e colocamos tudo o que Jesus fez, tudo o que ele nos ordenou a fazer em outros lugares e dizemos, nós não podemos curar as pessoas. Por quê? Porque elas têm falta de fé e é como na própria cidade de Jesus, que ele não pôde curar pessoas, então nós não podemos curar pessoas aqui. É claro que você pode curar pessoas. Pessoas não precisam ter fé se você tem. Se você crê que elas podem ser curadas, elas serão curadas, mesmo se elas não crerem. Mas em sua própria cidade, eles trouxeram a ele somente algumas pessoas e ele curou todas elas. Mas em outras cidades, eles trouxeram multidões de pessoas e ele curou todas. Então, não é que ele não pode curar por causa da descrença deles. É o mesmo hoje. Mas e sobre o espinho na carne de Paulo? Por que Paulo estava doente e Deus disse a ele que não ia retirar a enfermidade? Não, ele não disse isso, porque Paulo não estava doente. Vamos a 2 Coríntios capítulo 12. Você pode ler que Paulo tinha um espinho. Verso 7, ele diz: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quantas outras vezes você viu pessoas doentes chegarem a Jesus e ele dizer, minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Vai e continue sendo doente. Você não vê isso. Onde você lê que os discípulos disseram isso nos livros de Atos? Nenhum lugar. Você não encontra isso em nenhum lugar. Mas nós temos escrito grandes livros sobre esses versículos. E eu acredito que o poder de Deus é forte em nossa fraqueza. É claro que acredito. Esta é a palavra de Deus. Eu sou fraco frequentemente. Sou fraco no que estou fazendo agora. Não sou bom em falar inglês. Dinamarquês é minha língua. E é muito difícil para mim fazer estes vídeos em inglês. E toma muita energia. Mas posso ver que mesmo assim Deus está me usando. Quando sou fraco, Ele é forte. E Ele está me ajudando e você pode entender a maioria das coisas que estou dizendo. Eu sou fraco, frequentemente fraco. Mas não por enfermidade, porque Jesus morreu por minhas doenças. É claro que Deus pode usar tudo, mas Deus não precisa usar doenças para nos transformar. Ele pode usar o Espírito Santo e outras coisas.
Mas isso era enfermidade? Não, porque se você continuar lendo no versículo 10, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Então ele fala sobre dificuldades, perseguição, angústias. Mas onde ele fala sobre doenças aqui? Ele não fala sobre doença. Se o espinho na carne de Paulo era doença, então ele mencionaria doença aqui. Mas ele não faz isso. Ele não diz doença nenhuma vez. Se você for a outro lugar, no capítulo 11, você lê sobre o currículo de Paulo. O currículo de Paulo, o diário de Paulo, sobre algumas coisas pelas quais ele passou. Ele foi apedrejado, chicoteado, em perigo por falsos cristãos, pelos que não criam. Ele esteve em mar aberto por muitos dias. Paulo passou por muitas coisas. E após disso tudo, ele diz a mesma coisa: quando sou fraco, Jesus é forte. Ele passou muitas coisas, mas ainda assim, sem enfermidade. Ele não diz doença em nenhum lugar. Ele fala sobre perseguição, dificuldades, problemas. Jesus morreu por nossos pecados? Sim. Jesus morreu por nossas doenças? Sim. Jesus morreu por nossos problemas? Não. Jesus morreu por nossa perseguição? Não. Ele nos prometeu perseguição. Por isso não podemos orar: Deus, retire a perseguição, porque perseguição é nossa para carregar. Isso é parte de seguir Jesus. Isso é dificuldade. É perseguição. É uma vida difícil. Eu sempre pedi a Deus: leve isso embora. Mas eu vejo que quando as pessoas falam mal de mim, quando são contra mim, é parte do meu chamado de carregar minha cruz e seguir Jesus. Mas minha enfermidade, Jesus não carregou. Ele morreu por minhas doenças. Então não preciso carregar isso. Mas e Paulo? Ele disse a Timóteo que tinha problemas no estômago, que deveria tomar vinho porque estava frequentemente enfermo. A palavra enfermidade também pode ser traduzida como fraqueza. Sim, mas se você beber um monte de coisas que não são saudáveis, por estar quente e pode conter bactérias, você ficará doente, ficará fraco. Então ele disse para beber outra coisa. É o mesmo hoje quando pessoas não comem comidas saudáveis. Elas ficam fracas e posso dizer: coma outra coisa, cuide-se. Mas e se Timóteo estava doente? Isso muda tudo o que Jesus fez? Não. Por que nós não construímos teologia por nossa experiência? Algumas vezes é uma batalha. Quando estamos diante de uma batalha, mas continuamos na palavra de Deus, podemos haver momentos onde vamos experimentar lutas e talvez doenças, mas quando sabemos o que a palavra está dizendo e continuar a palavra, vamos ver libertação, porque Ele nos prometeu isso. Não é porque oramos uma vez e nada aconteceu que diremos: então essa não é a vontade de Deus. Não, porque sabemos qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é curar todo mundo. Eu estava trabalhando como padeiro anos atrás. Eu fui padeiro, sim. Algumas vezes eu esquecia de colocar algo no pão, ou colocava o forno muito quente. Algumas vezes eu esquecia algo. E meu mestre, meu chefe, ficava bravo. Ele ficava. Ele me repreendia e eu aprendi. E porque aprendi, mais tarde me tornei como mestre. Aprendi a fazer o pão. Mas muitas vezes nós somos chamados para sermos como nosso mestre, ser perfeitamente treinados, ser como ele. Quando somos perfeitamente treinados, nos tornamos como nosso mestre. Jesus curou todos, é a vontade de Deus, fazemos o mesmo hoje. Quando as pessoas não são curadas na hora, nós continuamos, não desistimos, porque esta é a palavra de Deus. Eu tenho muitas coisas em minha vida com as quais tenho lutado.
Por exemplo, minha mãe teve uma doença há muitos anos atrás, quando eu era criança, e ela ficou paralisada. E por causa disso, eu tinha tanto medo toda vez que eu ficava em frente de alguém que estava paralisado, por causa das minhas tradições. Eu tinha meus óculos, meu medo, mas eu não aceitaria e diria, oh, é a vontade de Deus. Então eu fui e comecei a ver muitas coisas acontecerem. E há algumas semanas atrás, eu orei por uma mulher que tinha um dos lados paralisado e ela foi curada. Eu tenho visto coisas e percebo que minha vida está crescendo. Eu estou me tornando cada vez mais como meu mestre. Quando eu não curo o doente, Jesus vai vir até mim, como ele fez com seus discípulos, e dizer, Torben, vamos lá! Esta é a minha vontade. Então não olho para os doentes e digo, eles têm pecado em suas vidas, eles têm problema. Não, eu olho para mim. Sinto muito, Jesus. Não estou onde você quer que eu esteja, mas estou trabalhando nisso. Quero ser como você. Quero te seguir. Quero ver as mesmas coisas que você tem visto. E eu continuo. E isto é o que a palavra está dizendo. Vou terminando por aqui. Na próxima vez, quero ser muito prático e mostrar a você como começar a curar o doente. Você não precisa esperar por mim. Você pode sair e curar o doente. Esta é a vontade de Deus. Você sempre sabe que é a vontade de Deus quando você ora e cura o doente, porque isso é o que Jesus ordenou que você fizesse. Então é muito simples. Jesus pregava e curava todos que estavam doentes, porque Ele morreu por nossas enfermidades. Ele morreu por nossos pecados. Ele chamou os 12 discípulos para pregar o evangelho e curar o doente. Mas a colheita era grande e os trabalhadores muito poucos. Então ele chamou outros 70 para pregar o evangelho e curar o doente. Mas a colheita era grande e os trabalhadores muito poucos. Então ele disse a eles, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo que ensinei a vocês. Curem os doentes e preguem o evangelho. Então agora é você, discípulo de Jesus, cristão, você e eu, que acreditamos, nós somos chamados para curar o doente e pregar o evangelho. E só volta a apenas uma coisa, fé simples. O que é fé? Obediência. Se você tem fé para acreditar, para ser salvo, você tem fé para curar o doente. Você só precisa lançar fora toda a incredulidade e começar a fazer o que a palavra está dizendo. Vai e impõe as mãos sobre os doentes e eles serão curados, como a Bíblia diz. Então, tire seus óculos religiosos. Espinho na carne de Paulo? Não era doença, era perseguição. Se você olhar cada vez que a palavra espinho aparece no Velho Testamento, é sempre perseguição, nunca doença. Mas essa é a tradição que trazemos. Paulo, Timóteo, vinham? Vamos. Não era porque ele estava doente, mas fraco, porque ele estava bebendo um monte de coisas que não deveria beber. Ele precisava beber outra coisa, mas não construa a teologia de uma experiência, mas sobre a palavra de Deus. Porque os discípulos não puderam expulsar o demônio. Não devemos criar teologia sobre isso, pois os discípulos não eram perfeitos e Jesus os repreendeu. Timóteo também não era perfeito. Então não devemos criar teologia baseada em experiência, mas sobre a palavra de Deus. Então isso era o que eu queria dizer sobre cura. A palavra de Deus é muito clara. Jesus morreu por nossas doenças, por nossas enfermidades. Ele nos ordenou sair e curar os doentes. As pessoas não precisam ter fé se você tiver fé. As pessoas não precisam perdoar antes de serem curadas, nem fazer um monte de outras coisas antes. Jesus já pagou o preço. Quando as pessoas perguntam a Jesus, você vai me curar? A resposta dele é sempre, sim, eu vou. Se as pessoas perguntarem, você pode me curar? A resposta dele é sempre, sim, nada é impossível para aquele que crê. É muito claro. Vai, cure o doente. Eu posso sair às ruas, conhecer alguém e, com ousadia, orar por esta pessoa e esperar que ela seja curada. Porque eu sei que esta é a vontade de Deus. Talvez eles não sejam curados na primeira oração ou na segunda, mas então eu continuo e eles serão curados porque esta é a palavra de Deus. Se não desistirmos, veremos acontecer.
Terminarei este vídeo orando por você. Você que está doente aí. Talvez você tenha pensado que sua doença é como o espinho na carne de Paulo. Ou ache que essa doença é a vontade de Deus. Ou porque é uma maldição de geração pela qual você tem que pedir perdão por um monte de coisas antes de ser curado. É uma mentira. Tudo isso é uma mentira. Olhe para a palavra de Deus. Leia também o Evangelho de Mateus. Veja como Jesus curou todo o tempo e o que ele ordenou aos seus discípulos fazerem. Então orarei por você que está doente agora. Finalizarei o vídeo com isso. Se você tem um problema no ombro, coloque sua mão lá. Se tem um problema no estômago, coloque sua mão lá. Se tem câncer, coloque suas mãos onde você está doente. Em qualquer lugar no seu corpo, coloque suas mãos lá. Eu orarei para que Deus venha com poder agora e cure você. Está pronto para isso? Deus, eu te agradeço por cada cura sobre todos que estão vendo este vídeo agora e que estão doentes. Jesus, obrigado porque você morreu por nossas doenças. Você morreu para que pudéssemos ser curados hoje, pois por suas feridas nós somos sarados. Então te agradeço pela cura. Eu digo a enfermidade vai embora agora mesmo, em nome de Jesus. Todo câncer vai embora agora, em nome de Jesus. Toda dor no corpo, alergia, vão embora agora, em nome de Jesus. Eu ordeno dor no ombro, nas costas, na cabeça. Eu ordeno que ossos voltem ao lugar. Ordeno os nervos serem curados. Ordeno o corpo ficar são, em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço pela cura agora. Você colocará sua mão sobre as pessoas que estão vendo este vídeo e elas serão curadas agora, em nome de Jesus. Eu agradeço porque toda enfermidade está saindo. Saia. Eu ordeno espírito de depressão, espírito de medo a sair deste corpo agora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Estou ansioso para continuar na próxima semana. Serei muito prático. Se você tem perguntas sobre este vídeo, então me envie e responderei no vídeo da próxima semana. Deus te abençoe.